Muito bem. Então, na aula de hoje, pelo que consta, né, no nosso plano de ensino, a gente vai dar continuidade aos estudos que decorrem até mesmo do transporte de água em plantas, que a gente finalizou na segunda-feira, né? Então, transporte de água em plantas, as relações hídricas, a gente conseguiu finalizar, a gente estudou um pouco essas questões do potencial hídrico, e hoje a gente falou bastante, aliás, né, dos efeitos da água, do transporte de água para as plantas, os efeitos fisiológicos, como que a água é transportada via solo, planta, atmosfera, no contínuo. E hoje, então, nós vamos falar de uma decorrência desse processo, que é a absorção de nutrientes minerais pelas plantas. Tá? Então, antes de começar, pessoal, o tema, eu queria saber se se ficou alguma dúvida, né, da aula passada sobre potencial hídrico, enfim, né, se tem alguma questão que vocês não entenderam e que a gente precisa reforçar. Olá, a Beatriz tinha acabado de entrar aqui. Beatriz, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa, você tem entrado só com o seu e-mail pessoal. Eu vou te pedir, por favor, para você trocar para o seu e-mail da UFLA. Hoje tudo bem, mas para as próximas aulas, para você entrar com o seu e-mail institucional, ok? Tranquilo? Beleza. Muito bem, gente. Ficou dúvida, então, sobre a aula anterior? Posso começar com o transporte de nutrientes pelas plantas? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu tenho a impressão que eu já ouvi isso ao longo da graduação, mas não estou lembrando ao certo. Como que as plantas dos manguezais e de ambientes mais salinos, elas conseguem fazer esse transporte essa absorção de água por conta da concentração, né, do meio ser maior do que a de dentro da planta? Muito bem, Arthur. Então, as plantas desses ambientes, elas têm raízes diferenciadas e raízes que têm adaptações específicas para conseguir fazer essa absorção. Tem várias espécies, né, claro, que são de regiões de mangue, então cada uma delas tem um conjunto de adaptações específicas. Então, até aquelas raízes pneumatóforas, né, elas também conseguem fazer uma absorção diferenciada da água ali presente. Então, ali a gente tem uma solução salina, sim, mas a gente tem também muita matéria orgânica dissolvida. E é um solo permanentemente alagado. Então, por meio disso, elas conseguem, né, de forma diferenciada, fazer esse transporte. Sobre a fisiologia do transporte em si, eu não vou saber te falar se tem algumas adaptações além dessas, mas as raízes, elas podem sim fazer isso. E além disso, além de conseguir absorver até mesmo em algumas espécies, né, essa água mais salina, elas têm glândulas especializadas em expelir esse sal. Então, muitas vezes é isso que acontece. Ela pode absorver, mas ela tem mecanismos de controlar esses sais para que eles não causem um estresse salino, um estresse osmótico, um estresse iônico para a planta. Tá? Então, muitas vezes elas conseguem expelir. Plantas de restinga, plantas de ambientes salobros, então elas conseguem realizar isso. Ok? Belezinha, então. Algo mais, pessoal? Alguma dúvida além? Então, ok. Só para finalizar mesmo a dúvida. Então, o processo físico é o mesmo, que muda é a estrutura. Isso, basicamente sim. Beleza. O processo físico é o mesmo, que vai mudar a estrutura. E como a gente viu, elas provavelmente têm também umas estrias de caspa, a endodérmica com estrias de cáspara muito funcionais para essa questão dos sais, né? Então, provavelmente, isso também deve exercer uma função, uma pressão de seleção muito grande. Controle de aquaporinas, enfim, muitas outras questões. Se você quiser ler um pouco mais sobre,
Vou colocar o nome de uma pessoa aqui, você procura no Lattes dela, Janaína Borba. Se não me engano, ela fez o mestrado ou doutorado com fisiologia de plantas de manguezal. Tá? Ela pode te dar algumas informações lá. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, a apresentação. Vocês estão vendo aí, né? Então, na verdade, essa aula aqui, eu coloco para vocês no tema, né, como absorção de nutrientes em plantas, mas, na verdade, ela faz parte de um estudo maior que é chamado Nutrição Mineral em Plantas. Tá? A parte de nutrição mineral em plantas, a gente separa bastante nessa disciplina, porque, em geral, essas disciplinas de fisiologia vegetal, no início, elas foram muito moldadas para os cursos de agronomia, para os cursos mais da área de exatas. E os cursos da área de exatas não, da área agronômica. E esses cursos, eles têm uma finalidade muito grande de estudar como que as plantas absorvem e fazem o controle de todos esses nutrientes minerais, né? Então, aqui nessa disciplina, nosso objetivo maior é entender a fisiologia da absorção e entender também a participação de cada nutriente mineral na fisiologia das plantas. Existe uma parte aqui dentro dessa disciplina, dentro desse tema, aliás, que vocês vão perceber que muitas vezes pode ser uma questão agronômica de ser verificada, mas na biologia também a gente tem alguns artefatos para conseguir verificar, que seria a presença ou ausência ou a toxicidez de nutrientes ou alguns outros contaminantes nas plantas. Então, em suma, né, as plantas podem absorver bastante da solução do solo, entretanto, aquele solo ele pode estar mais pobre ou não de um determinado nutriente mineral, certo? Ele pode conter menos nitrogênio, ou fósforo, ou potássio, ou cálcio, enfim, do que as plantas necessitam. E isso pode gerar uma consequência fisiológica, que seriam aí o que a gente chama de sintomas ou de toxicidez ou de ausência de nutrientes. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, mas eu não vou enfatizar muito essa parte com vocês, porque na prática, para nós da biologia, essa parte é menos utilizada, tá bom? Mas eu vou falar para vocês de sintomas e tal, e o que pode ocasionar. Mas o nosso foco principal aqui é entender como que as plantas adquirem esses nutrientes do solo e como que eles chegam até onde eles devem ser utilizados. Então, como eu disse, né, esse tema aqui faz parte de um tema geral que é a nutrição de plantas, e como a nutrição de plantas é uma ciência bem específica, a gente fala dela um pouco aqui também. Então, a nutrição mineral, pessoal, é uma ciência que vai estudar como é que as plantas adquirem e utilizam esses nutrientes minerais. Então, o que a gente entende como o que é um nutriente? Então, o nutriente é tudo aquilo que é absorvido diretamente das soluções do solo, no formato de íons, e esses íons são disponibilizados no interior da célula vegetal, independente de onde ela vai parar, né? São transportados via xilema, sentido ascendente, claro. Muitas vezes o floema também pode transportar esses nutrientes, e eles são transportados na forma de íons inorgânicos. Então, o que eu estou falando de íons inorgânicos? Na forma de, por exemplo, cloreto de cálcio, na forma de nitrato, na forma de amônio, enfim, outros tantos que nós vamos ver aqui como exemplos. Tá? Então, são esses nutrientes que estão lá dispersos na solução do solo. Então, no solo, a gente não encontra, geralmente, os átomos separados, claro, né? Nós encontramos íons, cátions e ânions que vão compor essa solução, e essa solução vai ser transportada junto com a água que é transportada via xilema. Então, vai seguir aquele mesmo processo de fluxo, né? Que vai do solo, da solução do solo, para as raízes, das raízes para os galhos, enfim, para o tronco, daí para as folhas, e vai ser utilizado, ok? E esses nutrientes, uma vez que são colocados dentro das folhas e são utilizados, são inseridos ou utilizados, né, nas reações metabólicas ou
ou em estruturas específicas, proteínas, DNA, enfim, membrana fosfolipídica, tudo que a célula contém de estrutura, eles podem sair dessas estruturas e ir para outras partes da planta. Quando eles são remobilizados, eles podem fazer esse processo tanto via xilema quanto floema, tá? Principalmente via floema. Alguns nutrientes podem ser mais móveis e outros menos móveis dentro do floema, de acordo com a especificação de cada um. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Então, o nutriente para as plantas, ele é chamado de essencial quando acontecem 3 fatores principais aqui. Então, são 3 condições para que ele seja caracterizado como essencial. Então, o primeiro deles, mais importante, a planta ela não pode completar o seu ciclo de vida, ou seja, o que a gente considera em completar seu ciclo de vida é germinar, crescer, desenvolver, florescer, formar frutos, formar sementes viáveis, tá? Se ela não conseguir completar o seu ciclo de vida na ausência de qualquer um desses nutrientes, quer dizer que ele é essencial. Ele pode ser requerido em pequeníssimas quantidades, é independente da quantidade, mas se ele for requerido pelo menos um átomo para isso, é necessário, um átomo exagero, né? Em pequeníssimas concentrações, se faltar aquele nutriente, a planta não forma sementes, então ele é essencial. Isso pode ser confundido muitas vezes com a absorção, que a capacidade que algumas plantas têm de absorver, por exemplo, alumínio, silício e outros elementos, que podem, em algumas situações, causar uma certa fortificação ali, mas não necessariamente ele completa o ciclo de vida da planta, tá? Então, é importante que a gente separe essas duas coisas. Uma coisa é a planta conseguir absorver aquele nutriente, aquele elemento, vamos chamar assim, e outra coisa é esse elemento ser considerado um nutriente essencial, tá? São duas coisas diferentes. A função do nutriente, ela não pode ser substituída por outro elemento mineral, por exemplo, as plantas precisam de molibdênio em pequeníssimas concentrações. Não tem molibdênio, eu vou trocar o molibdênio experimentalmente falando, tá? Por um outro nutriente, por um outro elemento que tem uma valência similar ao molibdênio. Funciona? Não funciona, porque o molibdênio ele vai agir especificamente em conjunto de enzimas, tá? Que trabalham lá na absorção de nitrogênio, que a gente vai falar futuramente. Mas não é possível que a planta complete seu ciclo de vida sem ter o molibdênio. E isso acontece para todos os outros, tá, pessoal? Então, ele é único. Cada elemento, cada nutriente, para ser essencial, ele tem que ser único. O elemento deve estar envolvido diretamente no metabolismo das espécies vegetais, né? E não aumentando a disponibilidade ou antagonizando o efeito de outro nutriente, tá? Então, uma vez absorvido, esse elemento, ele vai diretamente participar do metabolismo da planta, seja estruturalmente, seja participando de atividade enzimática, seja cofator enzimático, seja efetivamente causando um efeito osmótico. Então, ele vai para o metabolismo, então ele não fica ali antagonizando ou atrapalhando a disponibilidade de outro. Quando isso acontece, em geral, isso acontece com alguns elementos tóxicos. Por exemplo, a gente tem uma ideia, pelo menos de alguns trabalhos que a gente desenvolve dentro do grupo, de alguns elementos que, quando aplicados de forma conjunta, um mais ou menos mimetiza o efeito do outro, e quando colocados de forma conjunta, eles podem maximizar a absorção, tá? Mas isso, geralmente, acontece quando um elemento é tóxico, como é o cádmio, como é o zinco, também já vi trabalhos assim, e outras formas também, tá? E tem uma coisa muito importante, pessoal, que o nutriente ele é requerido em concentrações específicas para os tecidos vegetais, tá? E a gente tem um limite de concentrações. Então, aqui é aquele famoso, a diferença do remédio e do veneno está na dose. Funciona um pouco assim para a nutrição mineral também. Então, o teor de um nutriente, né, a concentração de um nutriente dentro do corpo da planta, dentro dos tecidos,
variam de acordo com esse quadro, esse gráfico que nós estamos vendo aqui, tá? Então, nós temos aqui uma capacidade de crescimento X, e nós temos aqui uma concentração do nutriente Y, tá? Então, esse tecido, ele vai atingir 100% do seu potencial de crescimento somente quando aquele nutriente atinge uma concentração crítica, né? Dentro daquele solo, dentro daquela solução mineral que eu estou tratando, enfim. E, obviamente, cada nutriente terá o seu máximo para cada espécie vegetal, tá bom? Então, é meio que espécie específica isso daqui. Então, de certa forma, nós temos aqui 3 zonas que nós caracterizamos de concentração de nutriente em relação ao potencial de crescimento de um tecido vegetal. Nós temos a chamada zona de deficiência, no qual nós observamos que aumentando de forma crescente, linear, a concentração de nutriente, a gente aumenta a capacidade de crescimento daquele tecido, daquele órgão, até que chega num ponto em que aquele nutriente está numa zona adequada de consumo. O que é uma zona adequada? Ela pode variar dentro de um intervalo grande, inclusive, depende do nutriente também, né? Ela pode variar bastante aí, dependendo do nutriente, em termos de concentração. Para a espécie X, que não é muito exigente, X de nitrogênio, por exemplo, para ela é suficiente para promover o crescimento. Já aquela outra espécie que é muito mais exigente, se eu tiver 5X, ainda é pouco e ela quer mais. Então, depende muito da espécie, depende da região, depende do solo, depende de várias características, inclusive se a planta está mais ou menos saudável. Tá? Então, um dos nutrientes em que a gente tem uma ampla faixa de resposta das plantas é o nitrogênio. Nitrogênio, a concentração mínima dele para uma planta promove o crescimento, mas à medida que a gente oferta nitrogênio, essa planta vai crescendo mais. Potássio, nitrogênio, fósforo e potássio, basicamente são esses 3 nutrientes que, aparentemente, quanto mais melhor, mas tem que ter aquele cuidado de não salinizar demais o solo durante uma adubação, porque acontece aquele efeito osmótico que a gente viu lá na aula anterior, né? Então, precisa ter cuidado para a gente ir fornecendo para a planta à medida que ela vai solicitando, né? Geralmente, não esse cálculo de adubação para espécies comerciais, existe um cálculo, mas, em geral, ele é feito para mais, considerando algumas perdas que o solo sofre, enfim. Mas para a gente que quiser cultivar uma planta em casa, quiser fazer um cultivo mais doméstico, a gente pode ir observando, né, a planta e oferecendo nutriente à medida que ela vai necessitando. E aí, pessoal, nós temos uma outra zona chamada de zona tóxica, que aí sim é onde o remédio vira veneno, né? Dependendo da dose. Que se esse nutriente for sendo ofertado em concentrações altíssimas, muito acima da capacidade de absorção da planta e de transformação desse nutriente em metabolismo propriamente dito, esse nutriente já passa a ser tóxico e ele vai promover aí um declínio do crescimento, né, da taxa de crescimento da planta, ok? Mas o mais comum não é a gente ter toxidez, o mais comum é a gente ter ausência de nutrientes em alguns pontos. Tem até um tema de monografia que fala isso, né, lá de vocês. Tem um dos campos rupestres. Os campos rupestres são ambientes muito bonitos, que a gente vai falar bastante aqui, porque no estado de Minas a gente tem parte da cadeia do espinhaço, então a gente não tem nem como se esquivar de falar deles, né? Então, são campos de altitudes dentro da cadeia do espinhaço, geralmente com espécies graminoides, tem extrato graminoide grande, e algumas outras espécies com alto endemismo. E aí, o que a gente percebe? Que, em geral, essas espécies de campo rupestre, elas estão alocadas num local de solo muito raso, um solo pobre, geralmente ele é muito pobre em fósforo, tá? Então, a gente percebe uma associação micorrízica muito grande dessas espécies lá. E é interessante porque elas auxiliam bastante na absorção de fósforo, mas mesmo assim o solo é deficiente. Então, o crescimento delas nessas regiões, claro, ele fica
razoavelmente limitado pela disponibilidade de nutrientes. Então, por isso que a associação micorrízica, ela auxilia bastante. Então, pessoal, em resumo aqui dessa figura, à medida que a gente fornece nutriente, o tecido aumenta seu potencial de crescimento até uma concentração crítica, acima da qual nós temos uma zona adequada de consumo, no qual esse nutriente vai sendo absorvido, vai sendo diretamente, né, transformado em processos do metabolismo, e tem uma zona acima da qual uma concentração XYZ, que vai depender do nutriente e da planta, no qual aquele nutriente em excesso ele causa um efeito tóxico, tá? Às vezes, não precisa nem ser um nutriente essencial para causar esse efeito tóxico. Alguns outros componentes, como eu disse, né, cádmio, mercúrio, o que mais? Cromo, chumbo, enfim, e outros tantos que são de forma generalizada chamadas de metais pesados, e nem todos são metais, então por isso que esse termo não é o mais correto, a gente pode chamar de elementos traço. Então, esses elementos traço, eles podem contaminar solos ou podem estar mais presentes em alguns tipos de solos. Quando eles estão numa concentração, acima de uma concentração tal, essas plantas, elas podem ter muitos malefícios com a absorção desses elementos traço, ok? As plantas podem também ou não absorver ou conseguir lidar com a absorção dele, deixando ele mais neutralizado dentro dos tecidos. Então, depende muito das estratégias de cada espécie. Algumas têm estratégias muito interessantes até, fisiológicas, de controle da absorção ou controle desses elementos dentro dos tecidos, tá? Isso é um negócio muito interessante, que um dia vocês vão estudar isso, um dia a gente pode falar disso com um pouco mais de propriedade, quando vocês tiverem mais informações a respeito da fisiologia, tá? A concentração crítica, pessoal, chamada, é uma concentração mínima do elemento que pode proporcionar em torno de 90% do crescimento máximo, e a tal zona adequada é uma região na qual, no entanto, se a concentração do nutriente, ele não afeta, né, apreciavelmente o crescimento. Essa zona aqui adequada, também chamada por muitos autores de zona de consumo de luxo. Ou, o que é um consumo de luxo? Você tem, mas você quer mais, né? Então, por isso que é um consumo de luxo. Enfim, dúvidas por enquanto? Tá tranquilo? Ok. Se tiver dúvida, pode chamar. Então, os nutrientes, eles têm duas classificações que são relacionadas à concentração dos elementos dentro do tecido vegetal. Então, por isso eles são chamados de macro ou micronutrientes. E o que são macro e micro? O próprio nome já nos diz, né, o que são isso. Macronutrientes, eles estão presentes em uma concentração muito mais alta que os micro, dentro dos tecidos vegetais, e eles participam de estruturas de compostos orgânicos, como proteínas, ácidos nucleicos, ou eles podem atuar como solutos osmóticos, tá? Quem são os chamados de macronutrientes? Nitrogênio, fósforo, potássio, o famoso NPK, o famoso adubo NPK, enxofre, cádmio e magnésio. Eles são necessários em concentrações relativamente altas, ou seja, eles são necessários em torno de mais de 1 grama por quilo de matéria seca de planta, certo? Ao passo que nós temos aqui, ao contrário, né, os micronutrientes, que são necessários em concentrações menores e, consequentemente, eles estão presentes em concentrações menores dentro do tecido vegetal, dos tecidos vegetais das plantas, tá? E eles são, em geral, constituintes de enzimas e são essenciais somente em pequenas quantidades. Quem são eles? Zinco, bório, manganês, ferro, cloro, cobre, molibdênio e níquel. O último elemento que foi adicionado à lista de essenciais foi o níquel, foi bem recente isso. Eles são requeridos em concentrações mais baixas, menores ou iguais
a 100 miligramas por quilo de matéria seca. Se a gente for ver aqui a proporção, a gente está falando de 1 grama. Se a gente fosse transformar isso aqui em gramas, seria 0,1 grama no máximo por quilo de matéria seca. E aqui, em geral, mais de 1 grama. Ok? Então, essa primeira classificação que eu estou colocando aqui para vocês, ela se refere à concentração do elemento dentro do tecido vegetal. A gente ainda não está falando sobre função do elemento, função do nutriente. Por enquanto, a gente está falando somente do quanto que ele é requerido, tá? E isso aqui traz consequências para a gente, no sentido de que quando a gente olha essa tabela aqui, a gente reflete no tanto que os macronutrientes são requeridos em maiores concentrações que os micronutrientes. Quando a gente percebe aqui essa tabela, olha só, essa tabela aqui, ela relata a concentração desses nutrientes dentro dos tecidos. Claro, né, pessoal, isso aqui pegando uma média de plantas, geralmente, né, plantas cultivadas, fazendo uma média aí com várias espécies conhecidas, chegou-se, então, numa tabela que faz algumas indicações para a gente. Então, nessa tabela aqui, nós temos elementos que são obtidos da água ou do CO2. Esses elementos que são obtidos da água ou do CO2, que hidrogênio, carbono e oxigênio, o que acontece? São elementos que não são absorvidos pelo solo, né? São elementos que a planta abre o estômago e entra CO2. Né, desse CO2, ela retira o carbono para incorporação de matéria orgânica, enfim, né? Então, daí vocês percebem que, da mesma forma, né, o hidrogênio e o oxigênio, à medida que a água é absorvida, mas da solução de nutrientes do solo, nenhum desses aqui eles vêm. Então, eles não são considerados elementos nutrientes, né, nutrientes minerais, tá? Por isso que eles não entram naquela conta. Mas, olha só a proporção deles, hidrogênio, carbono e oxigênio constitui, com certeza, grande parte das células vegetais aí, dos tecidos. Os nutrientes obtidos do solo são, então, né, como eu disse para vocês, classificados em macro e micronutrientes, tá aqui a lista, conforme eu coloquei anteriormente para vocês. E para a gente ter uma ideia, olha só, o átomo de nitrogênio, o nitrogênio em si, na verdade, o elemento, ele compõe cerca de 1,5% de toda a concentração da matéria seca da planta. Ou seja, se a gente tirar tudo que é hidrogênio, carbono e oxigênio, 1,5% é nitrogênio. Então, por isso que o nitrogênio é um dos elementos mais importantes para a planta. E, além disso, além dele ser mais importante, quer dizer, ele é mais importante porque ele participa de vários processos. Ele é um componente de proteínas, de DNA, ele é um componente de várias coisas que a gente tem na célula vegetal, de várias macromoléculas, mas ele também participa de outros processos, ele participa do processo de fotorrespiração, participa do processo de outras questões aí que a gente vai ver ao longo da disciplina, e que envolve o ciclo do nitrogênio. Então, vocês vão perceber que nós temos uma aula, nós temos um tema que é metabolismo do nitrogênio em plantas, e por que a gente não tem metabolismo do potássio, do magnésio, do fósforo, enfim, tá? A gente até poderia fazer uma disciplina só de metabolismo nutricional das plantas, mas, a critério de fisiologia vegetal básica, o mais importante é entender o metabolismo do nitrogênio para a gente entender o funcionamento de outros processos fundamentais, como fotossíntese, respiração e fotorrespiração nas plantas, tá? Quando a gente faz uma proporção de nitrogênio para o átomo em que as plantas precisam em menor concentração, que é o molibdênio, então a gente pode pensar aqui, ó, para cada um átomo de molibdênio, nós precisamos de 1 milhão de átomos de nitrogênio para que a planta complete seu ciclo normalmente. Então, por isso, né, que nós temos aí essa grande classificação de macro e micro. Então, proporcionalmente, obviamente, né, claro, as plantas vão precisar de muito mais nitrogênio do que de molibdênio, de níquel, de cobre, enfim. Então, aqui relaciona o número de átomos, a concentração do elemento dentro do tecido, e a classificação dele entre macro e micronutrientes.
tá? Uma outra classificação que nós temos de nutrientes minerais, ela se refere à função desses nutrientes dentro dos tecidos. Então, nós temos aqui 4 grupos específicos. Um grupo nos quais nós temos os nutrientes que fazem parte de compostos de carbono, e aí nós temos principalmente o nitrogênio e o enxofre. Por quê? Porque eles são componentes de aminoácidos, amidas, proteínas, ácidos nucleicos, nucleotídeos, coenzimas, enfim. Tudo que a gente pensar de proteína dentro da célula vegetal é muita coisa e tudo isso é composto de nitrogênio. O enxofre, ele também é composto componente de vários aminoácidos, como cisteína, metionina, enfim. Então, várias coenzimas, fosfatos, ADP, pirofosfato, tiamina, glutationa e outros aí contêm enxofre na sua constituição. Então, a glutationa, pessoal, a gente tem aí, né, a glutationa como um dos tipos, né, de antioxidantes não enzimáticos, ou seja, ela está sempre sendo oxidada, reduzida, e isso faz parte do controle redox dentro da célula vegetal. Então, ela é super importante também. No segundo grupo, nós temos nutrientes que são importantes para a armazenagem de energia, para a integridade estrutural, como fósforo, né, componente ATP, ADP, enfim, silício e boro, e vocês estão vendo aqui que independente da concentração, aqui essa classificação relaciona a função dos nutrientes e não a concentração dele nos tecidos, tá? É diferente da classificação de macro e micronutrientes. Então, são importantes para armazenamento de energia, então nós temos também o silício, integridade estrutural, claro, né? O silício, ele é depositado como sílica em parede celular, muito importante para algumas espécies aí, contribui para propriedades mecânicas. O boro também forma alguns complexos que são importantes aí com armazenagem de energia ou integridade estrutural. No terceiro grupo, nós temos nutrientes que permanecem na forma iônica, como o potássio, cálcio, magnésio, cloro, zinco e sódio, que eles são requeridos ou como cofatores enzimáticos, ou como balanço osmótico, tá? Então, cálcio, por exemplo, a grande parte do cálcio existente dentro do meio celular está na forma Ca+2, né? Na verdade, a valência dele é 2. Ca+2, porque o cálcio, ele participa muito como mensageiro secundário na forma Ca+2, e ele participa muito também como equilibrando, tá, essa questão osmótica dentro da célula. E o cálcio também, ele vai atuar bem na lamela média, ele é um componente de lamela média, então ele vai fazer com que as células recém-formadas, principalmente nos meristemas, elas fiquem bem aderidas umas às outras. Então, na ausência de cálcio, o meristema queima e a planta não consegue crescer. Além desses, então, nós temos o grupo 4, que são os nutrientes envolvidos em reações redox, que são ferro, manganês, cobre, níquel e molibdênio. Então, o ferro, o que são reações redox? De óxido-redução, tá? Então, todas as reações que nós temos de óxido-redução, a gente vai ver bastante isso nas cadeias de transporte de elétrons, fotossíntese e respiração celular, e também na absorção do nitrogênio, na absorção, né, e metabolismo do nitrogênio. Como eu disse para vocês, ó, o molibdênio, ele é constituído em pequena concentração, mas ele é importantíssimo como parte da nitrogenase, nitrato redutase e xantina desidrogenase. Que enzimas são essas? Nitrogenase são aquelas enzimas específicas de micro-organismos que fazem associações biológicas e que convertem o nitrogênio atmosférico em produtos do metabolismo. E a nitrato redutase é uma enzima que participa ativamente no metabolismo do nitrogênio, promovendo, né, a absorção e a incorporação de nitrato e amônio nas plantas. Ok. Dúvidas por enquanto, pessoal?
Tranquilo? Ok. Então, a nutrição mineral teve uma grande, como é que eu vou falar? Teve um impulsionamento, né, grande nos estudos dela por meio do cultivo hidropônico. Esse cultivo hidropônico nada mais lembra aquela alfacezinha hidropônica que a gente compra no supermercado, que vem no saquinho, com raiz e tudo? Ela provém de um cultivo parecido com esse. No Brasil, a gente tem muito cultivo hidropônico de morango, de hortaliças, enfim, né? Então, isso, para nós, para balanço comercial, é muito importante. Então, mas é também um excelente laboratório para a gente pensar a respeito da nutrição mineral. Então, no cultivo hidropônico, nós temos a possibilidade de inserir na água, que é levada até as raízes das nossas plantas, água e os nutrientes na concentração necessária para o crescimento dessas hortaliças. O principal tipo de solução que nós temos é chamada solução de Hoagland, que calculou, né, claro, as concentrações dos nutrientes em vários tipos de plantas, em várias espécies, e chegou numa formulação X. E essa formulação é utilizada experimentalmente até hoje, tanto para plantas cultivadas quanto para plantas nativas, tá bom? Se vocês quiserem um dia fazer experimentos com fisiologia vegetal, colocar plantas para crescer em cultivo hidropônico, ou hidroponia, né, como a gente diz também, vocês vão ter que saber calcular esses nutrientes minerais de acordo com a solução de Hoagland, mesmo vocês não sendo agrônomos, né? Então faz parte do processo experimental. Essa solução é constituída de água e sais inorgânicos, possui um ajuste pH específico. Esse ajuste pH é necessário porque a absorção dos nutrientes pelas plantas, ela depende do pH. Então, ao aumento, a redução de pH deixam mais ou menos disponíveis aqueles nutrientes no solo ou na solução hidropônica. Depende de um suprimento de oxigênio, então por isso que a gente tem aqui vários sistemas hidropônicos que podem ser construídos. A gente tem um sistema que bombeia ar, né, para as raízes. A gente tem um sistema em que o oxigênio, a solução, ela é oxigenada por meio do transporte descendente, né, por meio da gravidade dessa água. E a gente tem um transporte, né, do tipo C aqui, em que nós temos na verdade, uma bomba, né, um motor que faz uma aspersão direta dessa água e, claro, né, de oxigênio aqui para as raízes. Esse aqui é o tipo de transporte, de produção hidropônica que menos gasta água e nutrientes, tá? Porque ele acontece por meio de aspersão mesmo. Ok. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, né, dessas figurinhas, moranguinho hidropônico, e esse cultivo do morango hidropônico indoor, pessoal, também reduziu muito o uso de agrotóxicos, porque ele fica muito menos propenso a pragas, doenças. Então, a certificação do morango hidropônico, ela é bem mais tranquila. Aqui a gente tem outros tipos de cultivo hidropônico, que podem ser, vocês estão vendo aqui, né, em calhas ou em isopor, enfim. Bom, agora a gente vai começar a falar, então, da disponibilidade do nutriente no solo. Então, aqui a gente fala de algo que talvez vocês tenham visto um pouco na biofísica, né, que seria a capacidade de troca catiônica de solos. Então, quanto mais os solos, de forma geral, eles têm essa capacidade de trocar cátions entre si, eles são considerados mais férteis. Tá? Então, a CTC, capacidade de troca catiônica, ela é muito associada à fertilidade dos solos, porque, teoricamente, esses solos disponibilizariam mais facilmente os nutrientes para as plantas. Ok? Então, por isso que esse tipo de solo é dito mais fértil. Lógico que não é só isso, né, que faz com que um solo seja mais ou menos fértil, mas a CTC, com certeza, é uma delas. Como eu falei para vocês do pH, dependendo do pH do solo, nós temos maior ou menor disponibilidade do nutriente. Então, essa faixa de laranja, que mais grossa, mais espessa ela for,
maior é a disponibilidade daquele nutriente naquela faixa de pH específica. Então, vocês sabem, né, que pH é o potencial hidrogeniônico do solo, né, ou da solução do que a gente vai falando. A gente sabe também que, bioquimicamente falando, né, no meio intracelular, a gente depende de um controle de pH, de um tamponamento para que a atividade enzimática aconteça, mas o pH do solo também ele é muito influenciado pela constituição do solo. Então, solos mais ácidos ou solos mais alcalinos, eles precisam igualmente de correção no caso de inserir plantas cultivadas, né? No caso de plantas que já ocorrem lá naturalmente, é um privilégio que essas plantas consigam sobreviver em solos mais ácidos ou mais básicos, ou mais alcalinos, né? Mas isso acontece. Mas como a gente pode perceber, provavelmente plantas que sobrevivem em solos mais alcalinos, né, em torno de pH 7 até 8 aí, são plantas que precisam provavelmente conviver com menor disponibilidade de fósforo, né, menor disponibilidade de manganês, de boro, enfim. Então, olhando para essa figura aqui, qual faixa vocês acreditam que seja a melhor para o crescimento de plantas de forma geral? Se a gente tivesse que chutar um valor aqui, qual seria o valor? 5,5? Mais ou menos? 5, sei lá. 5,5 é uma boa. Alguém tem uma opinião diferente? Não? Vocês concordam com a Thaisa, então? É isso mesmo, Thaisa, mais ou menos em torno de 5,5. Mas, idealmente, 5,7, tá? 5,7, segundo os autores da área, é o melhor pH que a gente pode cultivar o máximo possível de plantas, onde a gente tem a maior quantidade, né, e na concentração ideal, para que aquelas plantas possam absorver esses nutrientes macro e micro aqui, tá? Então, eu estava aqui a resposta, olha só. Então, a maioria das plantas, ela sobrevive nesses ambientes de pH em torno de 5,5 a 6,5. Alterou o pH para mais ácido ou mais alcalino, a primeira consequência aqui, que a gente pode ter em mente, é que a disponibilidade dos nutrientes, ela pode se alterar muito, tá? Então, por isso que lá, quando eu falei para vocês de preparo de solução nutritiva, solução hidropônica, a gente precisa ter um controle de pH muito intenso. Então, lá, geralmente, a gente trabalha com um pH em torno de 5,7. Mas, dependendo da espécie, você pode ter, por exemplo, na literatura, que fala para a espécie tal, que ultimamente, nos últimos anos, a gente se deparou com uma espécie de cerrado chamada Zeiheria tuberculosa, chamada de bolsa de carneiro, IP felpudo, dentre outros aí. Essa espécie, a gente não tinha muita informação sobre o pH ideal dela, assim, para cultivo. A gente precisava fazer um cultivo hidropônico para isolar alguns fatores no crescimento dela. Então, o primeiro experimento que nós fizemos foi colocar essa semente para germinar em um meio de pH controlado, nas faixas de 4,5, 5, 5,5, 6, até próximo de 8, né? Acima disso também não adiantava muito. E a gente percebeu que para ela a faixa do 6,5 era melhor. Então, a gente esperava que fosse em torno de 5,7, né, 6, enfim, mas ela gostou lá do pH levemente ácido, né, a gente pode dizer assim, ele não é alcalino, claro, não é levemente ácido. Mesmo ela sendo uma espécie de cerrado, que está acostumado com solos um pouco mais ácidos. Então, é assim que funciona, a gente experimenta, e se não tiver nada na literatura, precisa ser feito um teste, né, um ajuste melhor, para deixar essa concentração de pH mais ideal para aquela espécie, para proporcionar melhor o crescimento. Então, como eu disse para vocês, a absorção dos nutrientes pelo solo é feita preferencialmente na forma de ânions, então, na forma iônica, e alguns deles até na forma gasosa. Então, esses aqui são os principais ânions que são absorvidos pela solução do solo. Então, o nitrogênio é absorvido na forma de nitrato e amônio. Vocês vão lembrar desse formato nitrato e amônio quando a gente falar de absorção de metabolismo do nitrogênio.
o fósforo em ácido fosfórico, o potássio K+, o cálcio Ca+2, e assim sucessivamente dentro dessa lista aqui, tá? Então, isso daqui, pessoal, perfaz toda aquela solução que é absorvida junto com a água do solo. Então, aliás, né, a água não é absorvida de forma única, de substância pura, ela é absorvida na forma de solução, né? Então, esses nutrientes aqui ficam dissolvidos dentro da solução do solo e são passados para as plantas. Bom, pessoal, e aí, que regiões da raiz, né, que absorvem melhor são as regiões em que a gente contém, né, maior concentração de pelos radiculares, o que a gente falou na aula passada. Então, quanto maior a quantidade de pelos radiculares, maior ela é a superfície de contato com a região do solo, né, com aquela superfície e partículas do solo, e maior é a absorção, então, de nutrientes. E aí, novamente, né, a região dos pelos radiculares, que são extensões epidérmicas, esse aqui são todos os pelos radiculares que a gente pode perceber. Então, essa região de absorção, ela tem uma atividade muito intensa, então, porque ela esses pelos vão ficar intimamente relacionados à superfície do solo, né, onde a gente tem as partículas de areia, de argila, enfim, e elas vão liberando ao longo do tempo, de acordo com a capacidade de troca catiônica, dentre outras coisas, esses nutrientes do solo dentro dessa solução, tá? Então, aqueles nutrientes no formato iônico, eles vão sendo disponibilizados a essa água aderida, dissolvida às partículas do solo, que vai sendo, então, absorvida pelos pelos radiculares. Milena, muito bem, radiculares. Sim, bom, né, falar todas as plantas, eu estaria dizendo que eu conheço todas as espécies, mas grande parte, a maioria das plantas, sim, tem os pelos radiculares que absorvem, tá? A não ser, essas plantas gerais que a gente conhece, vamos colocar aquelas plantas que têm adaptações muito específicas, como as que a gente não conhece ainda, mas, no geral, a gente fala disso. Então, essas exceções, quando a gente dá aula para agronomia, geralmente a gente nem fala, né, porque o que eles conhecem são plantas cultivadas, e aí a gente pode dizer, sim, todas têm pelos radiculares. Mas aqui, quando a gente trata da diversidade que a gente tem, a gente pode se deparar, de repente, com uma planta em que esses pelos, eles não são muito evidentes, ou, enfim, né, não foram estudados ainda. Então, sim, eu acho que a gente pode quase que falar com certeza que sim, mas é melhor ir com parcimônia, né, na totalidade das plantas aí. Acho que você entende meu ponto, né? Então, pessoal, pelos radiculares aqui, e, enfim, quando a gente pensa na questão da nutrição mineral e do contato do íon com a raiz, esse contato e essa absorção, ela pode acontecer por três formas principais, né? Então, essas formas principais são fluxo de massa, interceptação radicular e difusão. Então, qual que é a diferença entre elas? São formas pelas quais os nutrientes, eles vão saindo da solução do solo e entrando dentro da planta junto com a água. Então, o que a gente chama de fluxo de massa realmente, à medida que o pelo radicular vai absorvendo, existe esse fluxo que vai substituindo, a gente está falando de novo, né, de diferenças de potencial hídrico, movimentação de água, que vai substituindo aquela água e aqueles nutrientes que já estavam próximos à raiz. Então, à medida que a raiz vai absorvendo, movimentação de nutrientes por difusão vai chegando até a superfície da raiz novamente. Então, ela absorve aqui e outros vão chegando, ela vai absorvendo e dessa forma ela vai crescendo. Da mesma forma, a gente tem interceptação radicular. O que é isso? À medida que a raiz vai crescendo, ela vai encontrando outros locais, né, outros locais no solo de concentrações diferenciadas de nutrientes. Mesmo que seja diferença de centímetros e tal,
Então, isso é uma forma com que ela não esgota o solo tão facilmente. À medida que ela vai crescendo, ela vai encontrando outros pontos de concentrações diferenciadas de nutrientes. E a própria difusão. Então, a difusão que faz com que um nutriente se mova de uma região de maior para menor concentração sem gasto de energia, certo? Então, tudo isso daqui, pessoal, fluxo de massa, interceptação radicular e difusão, fazem parte aí desse movimento de água do solo para dentro da planta, ok? O que mais que a gente tem aqui? Beleza. Então, como que os nutrientes são absorvidos? Praticamente da mesma forma com que a água é absorvida pelas plantas. Então, a gente tem a via simplástica, via transmembrânica e a gente tem a via apoplástica, né? Então, pela via simplástica, novamente, essa água ela vai permeando o simplasto, aquela região que vai permeando os plasmodesmos, aquela rede de plasmodesmos que a gente tem dentro da célula, pela via transmembrânica, atravessando membranas realmente, e pela via apoplástica, por meio da parede celular e espaços intercelulares, até chegar, obviamente, lá na endoderme com estrias de Caspary. Esse desenho aqui a gente viu, né, na aula passada, inclusive. Então, as estrias de Caspary da endoderme, elas forçam essa passagem de água de forma transmembrânica, né? Então, aqui só mais uma vez, né, para a gente perceber, ó, as estrias de Caspary, né, aqui a gente tem o córtex da raiz, né, aqui a gente tem a endoderme com pelo radicular, claro, córtex da raiz, a gente tem a endoderme com estrias de Caspary, a gente tem uma região de xilema, que vai receber toda essa água e essa nutrição aí, e vai distribuir em toda a planta, ok? Não vou entrar na discussão de estela, tactostelo, protostelo, porque isso daí vocês já viram provavelmente lá nas disciplinas da botânica, ok? Então, quando essa água, esses nutrientes minerais chegam até uma via em que obrigatoriamente eles precisam passar de forma transmembrânica, aí sim a gente tem alguns componentes aqui muito importantes que são os transportadores celulares. Os transportadores celulares, eles conseguem realizar um transporte de forma ativa ou passiva, né, dependendo do nutriente, dependendo aí do que a gente tiver, para dentro da célula vegetal, para que esse transporte seja continuado, certo? Então, nós temos vários tipos de transportadores celulares dispostos tanto na membrana plasmática da célula vegetal, tanto na membrana tanto no tonoplasto. Lembra o que é tonoplasto, pessoal? Quando eu falo tonoplasto, é uma coisa ok para vocês? Tá. Então, só para ficar registrado, tonoplasto é a membrana do vacúolo, tá? Ela tem esse nome diferente, mas é a membrana do mesmo jeito. Então, nós temos aí esses transportadores. Então, a absorção de vários deles é por meio de proteínas de membrana, que são os nossos transportadores que a gente vai ver agora, né? Nós temos o SYMPORT, as bombas, os canais aqui também, e outros tipos de transportadores tipo antiporte também. Vamos ver cada um deles, ou relembrar cada um deles de forma individual aqui. Bom, o transporte de moléculas, ele pode acontecer por meio de difusão simples. Quando acontece por meio de difusão simples, quer dizer que a gente não tem gasto de energia nenhuma, né? É uma difusão simples, aquele componente ele vai passar de um lugar onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Muito simples isso. Então, ele pode passar tanto atravessando a membrana plasmática, isso acontece muito raramente com os nutrientes, porque a maioria deles é carregado. Então, se eles têm carga positiva ou negativa, esse transporte por meio da membrana fosfolipídica fica bem complicado, né? Porque uma estrutura carregada não passaria aqui tão facilmente. A gente tem também os canais, as proteínas são chamadas canais, justamente porque elas formam um canal mesmo, conectando uma parte externa com a parte interna da célula, e elas podem se abrir e se fechar de acordo com algumas situações, mas em geral elas se tornam abertas, permitindo o transporte de difusão simples.
Alguns nutrientes também podem passar por meio de carreadores, tá? Então, carreadores também constituem o tipo de transporte passivo, porque, na verdade, essas substâncias elas vão passar dependendo de um gradiente eletroquímico. Às vezes, o gradiente eletroquímico, do mais alto para o mais baixo, sempre, né, vai promover, então, o carreamento dessas moléculas. Nós temos um tipo de transporte ativo, que é chamado de transporte ativo primário, que acontece no caso, né, das bombas, que acontece sempre contra um gradiente de concentração, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja um magnésio, tá? E esse magnésio está mais concentrado aqui, nesse lado, do que aqui. Mesmo assim, ele atravessa para o lado mais concentrado, contra um gradiente de concentração, não do mais alto para o mais baixo, mas do mais baixo para o mais alto, tá? Então, isso eventualmente vai ser necessário dentro da célula vegetal, naqueles processos de despolarização, repolarização, enfim. Então, eventualmente, a célula vegetal lança mão disso daí. E promove, consequentemente, o transporte de outras substâncias também. Tá? Então, aqui a gente tem esses 3 tipos de transportes, a princípio, e lembrando que todo transporte primário, todo transporte ativo é um transporte que gasta energia metabólica, e todo transporte passivo é um transporte que acontece sempre na direção do gradiente de concentração, ou seja, se é sempre na direção, se é sempre seguindo o fluxo, é tipo um movimento de água mesmo, tá? Então, se ele não gasta energia metabólica, é sempre na direção de um gradiente de concentração, quer dizer que ele é um transporte passivo. E o transporte ativo é o contrário. Para que ele aconteça, a gente precisa aí de um auxílio de energia metabólica, que ele vai acontecer sempre em sentido à região contrária do gradiente de concentração. Quando a gente chama de transporte ativo primário, é um transporte que envolve gasto de energia direta, geralmente envolvendo ATP, e o transporte ativo secundário, ele envolve gasto de energia indiretamente por meio do uso de força protomotora, por meio principalmente de ATPases, que mantém gradiente eletroquímico. Então, só para relembrar aqui, o primário, ele tem gasto de energia direta, geralmente via ATP, e o secundário é aquele que tem gasto de energia indireta, né? No caso daquelas bombas ATPase. Vamos ver aqui alguns exemplos dentro do transporte de nutrientes. Primeiro deles, canais. Canais realizam transporte passivo, certo? São aquelas proteínas canais que fazem isso. Que tipo de proteínas canais e que tipo de nutrientes podem passar por elas? Então, o potássio, o cloro e o cálcio, por exemplo, sempre podem passar ali pelas proteínas canais. Então, eles passam sempre sentindo um gradiente de potencial eletroquímico sem gasto de energia. As bombas, como as bombas de cálcio, né? O cálcio, vocês vão perceber que tem várias questões aí. Então, bomba de cálcio, por exemplo, é um tipo de transporte ativo primário, no qual o gasto de energia direta ali, na quebra do ATP, faz com que o cálcio ele seja transportado contra um gradiente de potencial eletroquímico. Então, ele está indo para o local em que ele está mais concentrado mesmo, mas com gasto de energia direta na forma de ATP. Outros tipos de transportes, né, que a gente vai ver aí, tem relação com o transporte ativo secundário, né, que é aquele que vai gastar energia de forma indireta, que vai gastar sempre, talvez, uma outra proteína associada, que quebra esse ATP, que fornece energia, que permite o transporte de substâncias. Então, esse tipo de transporte que gasta energia de forma indireta, chamado de transporte ativo secundário, e esse transporte ativo secundário pode ser sentido simporte, quando tanto o H+, quanto o meu nutriente específico vão para o mesmo sentido, ou sentido antiporte, quando o H+, e o meu nutriente específico estão indo em direções contrárias. Tá? Então, sempre que a gente vai falando isso, a gente tem o transporte contra o gradiente de concentração, sempre que ele for ativo. Nesse caso aqui, ambos, o semporte, né, ambos indo para o local mais concentrado, nesse caso aqui do antiporte, o meu nutriente específico em direção também ao local onde há maior concentração.
Que tipos de simporte nós temos? Nós temos o transporte de nitrato, o transporte de fosfato, que dependem, né, desse transporte do tipo simporte, tá? Que tipos de transporte que nós temos com antiporte aqui? Aqui nós temos uma bomba associada que vai permitir o transporte de sódio para um local de maior concentração, ao contrário do transporte de H+, em sentido contrário ao sódio, tá? Esse tipo de antiporte. Ok, pessoal, por enquanto, tranquilo? Então, tá. Então, como eu disse para vocês, uma vez que esses nutrientes eles são absorvidos, então, eles chegam até partes da planta, e lá nessas plantas eles podem ser utilizados diretamente no metabolismo, e uma vez que é necessário, a planta pode tentar remobilizar esses nutrientes de folhas mais novas ou mais velhas, enfim, para outras partes da planta. Mas isso segue uma questão lógica dentro da planta. Existem nutrientes que eles têm alta mobilidade, existem nutrientes que eles têm baixíssima mobilidade, e existem nutrientes que podem ou não ser mobilizados. O que a gente fala de mobilidade mineral? É a capacidade que esse mineral tem de ser remobilizado dentro da planta a partir de folhas para outras regiões. E essa mobilidade de nutrientes, ela vai depender muito da natureza do nutriente, e essa mobilização, ela é feita pelo floema, então, não é pelo xilema, né? O xilema leva em sentido ascendente. Depois que os nutrientes chegam nas folhas, frutos, sementes, enfim, são utilizados, aí pode acontecer uma remobilização. E essa remobilização é que tem a sua mobilidade mais ou menos reduzida de acordo com a natureza do nutriente. Elementos que são bem conhecidos como altamente móveis dentro do floema, ou seja, eles podem ser facilmente mobilizados, são nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e cloro, tá? Aqueles que realmente não são mobilizados são boro, ferro e cálcio, e de mobilidade intermediária são os demais aqui. Mas é claro, né, gente, pode ser, como essa avaliação aqui é feita de mobilidade intermediária, o que é uma mobilidade intermediária? Depende, inclusive depende até mesmo para algumas espécies, tá? Bom, e aí esses nutrientes móveis, esses que são mais móveis, eles podem ser reciclados pelas folhas novas, e quando eles são reciclados pelas folhas novas, caso o solo tenha ausência ou tenha uma depleção desses nutrientes, alguns sintomas de deficiência desses nutrientes podem aparecer primeiramente nas folhas mais velhas. Então, assim, né, de forma bem natural, o que acontece nas plantas é que quando esses nutrientes estão em falta de alguma forma, uma das primeiras respostas que acontecem é a planta remobilizar esses nutrientes para folhas mais novas. Inclusive, isso pode até acontecer quando a folha está sofrendo um processo de senescência natural. Se uma folha mais velha começa a sofrer um processo de senescência natural, aquele nitrogênio, aquele fósforo, potássio, enfim, presentes naquela folha mais velha, eles podem, inclusive, ir para folhas mais jovens, porque a planta vai reciclar, né? Ela vai remobilizar melhor do que perder. Entretanto, alguns deles realmente não aparecem. Então, quando esses nutrientes são muito móveis, eles podem ser mobilizados de uma folha mais velha e podem ir em direção a uma folha mais nova para suprir essa folha que está em processo de crescimento. Ao contrário, se esses nutrientes estão em falta no solo, por exemplo, aqui esses três, né, que são relativamente imóveis, se eles estão em falta, se eles estão faltando, né, naquele ambiente, naquele solo especificamente, a gente consegue, inclusive, verificar sintomas de deficiência nas folhas mais novas. É o que acontece com o cálcio. Experimentalmente, a gente faz, de vez em quando, nas disciplinas de fisiologia vegetal, um experimento de nutrição mineral, em que a gente faz a solução nutritiva, mas retira alguns nutrientes e vê qual o efeito nas plantas, né? Onde é que está faltando nutriente, enfim.
Então, quando a gente suprime o cálcio daquele cálculo da solução de Hogan que a gente faz, esse cálcio, ele não vai formar lamela média, essa planta não vai crescer. Então, outras plantas, até mais, outras folhas, né, geralmente mais velhas aí, não conseguem remobilizar esse cálcio para as folhas mais novas, porque ele é totalmente imóvel. Onde ele chega, ele fica, pronto, né? Ao contrário, totalmente desses que têm alta mobilidade. E aqueles que têm mobilidade intermediária, geralmente eles podem ir para folhas de idades similares, enfim, mas não uma mobilidade que faça eu percorrer toda a planta, por exemplo, né, de uma folha bem mais velha para uma mais jovem. Ok? Então, pessoal, consequentemente, a deficiência de um elemento relativamente imóvel, né, ele torna-se evidente primeiro nas folhas novas. Então, quando a gente está em campo e começa a perceber que as folhas, elas contêm alguns sintomas, né, de deficiência mineral, a gente pode perceber, é folha velha ou folha nova? Então, daí já dá algumas pistas de quais elementos a gente pode levar em consideração que pode estar faltando ou não. Essa parte aqui, pessoal, ela fala bastante de sintomas gerais de deficiências, né, e aqui com um uso muito agronômico, inclusive. Mas aqui a gente vai tentar tirar proveito de algumas coisas para a gente, para contar algumas historinhas aqui. Olha só, o nitrogênio, como a gente pode perceber aqui, ó, o nitrogênio é um nutriente altamente móvel. Então, quando falta nitrogênio no solo, a primeira coisa que a planta vai fazer é mobilizar esse nitrogênio para as partes mais jovens da planta. Então, vamos garantir, né, o crescimento dessa folha aqui. E aí, o que acontece? As folhas mais velhas, elas começam a ficar mais amareladas. O nitrogênio, ele é componente de proteínas e tal, mas ele também é componente muito importante da molécula de clorofila. Né, e clorofila, claro, também relacionado com a fotossíntese, com a cor verde da planta, e à medida que essa molécula de clorofila ela vai sendo reduzida, ela vai sendo quebrada, essas folhas vão ficando mais amareladas, ou à medida que aquele nitrogênio vai sendo transportado, a gente percebe esse amarelão. A mesma coisa o fósforo também é componente, né, de algumas enzimas, ele é componente de algumas estruturas específicas, e quando falta fósforo, começam a aparecer essas manchas arroxeadas, porque o que acontece? Alguns esqueletos carbônicos de substâncias que receberem, de moléculas, enfim, né, que receberiam fósforo em sua constituição, eles começam a tomar outros destinos. E um dos destinos que se vê, né, esse esqueleto carbônico no qual não recebeu o fósforo que deveria ter recebido, eles formam antocianinas. O que são antocianinas? São aqueles pigmentos de coloração mais arroxeada, enfim, que compõem flores, tá, que dão a coloração de várias flores aí. É um pigmento hidrossolúvel, tá? Então, isso aqui é resultado de muitos esqueletos carbônicos que não recebem fósforo em sua constituição e acabam por formar essas manchas arroxeadas, meio que de antocianinas. Alguns outros também nutrientes, eles podem formar alguns sintomas mais ou menos evidentes, tá? Então, por exemplo, é muito característico que o magnésio tem essa coloração mais arroxeada, principalmente nas internervuras, porque ele também está relacionado com a clorofila, enfim. E aí, como a mobilidade dele é razoável, ele muitas vezes, né, no limbo foliar vai ser muito mais fácil visualizar a falta dele do que propriamente nas veias, né. Bom, o que mais que a gente tem? O cálcio, né, que eu disse para vocês, que não forma lamela média, o boro também. Deixa eu ver alguma coisa aqui que seja mais interessante. Tá, o molibdênio, pessoal, ele não tem mobilidade muito alta, mas o sintoma dele pode, inclusive, ser, às vezes, tá? Às vezes confundido com o sintoma da falta de nitrogênio, porque o molibdênio também está relacionado com o metabolismo do nitrogênio. Então, se falta molibdênio, as plantas também podem ficar com escassez de nitrogênio porque não estão conseguindo metabolizar esse nitrogênio, ok? Bom, e aí nós temos
tudo, né? Tudo isso aí em conjunto, nitrogênio, enxofre, tá? Então, essa parte aqui, para presente de vocês, essa aula eu vou deixar, tá bom? Lá no campus virtual, porque essa aula aqui foi uma coxa de retalhos. Ela não é pega só do livro, não. Mas eu não quero saber de ninguém dando minha aula para ninguém, viu? Beleza? Combinado? Não quero saber de entrar em site clandestino e ficar denunciando de novo que tem gente roubando minhas aulas, não. Tá bom? Então, essa aqui vai para lá. Me lembrem se eu não colocar, tá? Mas eu coloco para vocês sim, não sou muito ruim, não. Então, pessoal, aqui, só para vocês terem um pouco mais de informação da falta desses nutrientes, enfim, porque aqui, nessa aula, eu montei de forma a colocar a mobilidade do nutriente e os sintomas de toxidez e de toxidez, não, de ausência desse nutriente ou de baixa desse nutriente no solo, tá? Para ficar de forma mais tranquila para vocês. O que mais que a gente tem? O boro é relacionado ao alongamento celular, o fósforo é mais relacionado àquelas manchas arroxeadas, né, que a gente falou. O que mais que a gente tem? O cálcio presente em lamela média, o manganês, ele está relacionado à desorganização de membranas de lacóide quando falta, lise e produção de oxigênio, tá? Nós vamos falar isso provavelmente na próxima, não, na primeira ou segunda aula de fotossíntese. O cálcio, né, lamela média a gente já falou. Aqui a gente tem o magnésio e o potássio. Magnésio também presente na clorofila, no anel porfirínico. O potássio, a ausência dele pode causar também tombamento, redução de água, porque ele está muito relacionado com o equilíbrio osmótico. Então, pode levar a murcha, porque a gente não tem equilíbrio osmótico na célula. Tem o ferro e o zinco também, que são relacionados a reações redox da respiração. Dá uma clorose interneural nas cores mais novas. E o zinco, aqui, muito relacionado à redução na taxa de alongamento do caule, enfim. A gente tem o cobre e o molibdênio, que estão muito relacionados aí, o cobre a reações redox, e o molibdênio presente na nitrato redutase, nitrogenase, então muito relacionado ao metabolismo do nitrogênio. Bom, pessoal, e aí, o que a gente tem? Tem alguns solos, como eu disse para vocês, em que as plantas elas não conseguem fazer uma absorção tão completa assim dos nutrientes. Então, para isso existem o que a gente chama de associações com fungos micorrízicos. Essas associações elas são de extrema importância para trazer para a gente uma maior absorção, principalmente de fósforo. Então, quais implicações nós temos aqui? Ó? Em torno de 83% das dicotiledôneas, 79% das monocotiledôneas realizam associações com fungos micorrízicos, e isso aumenta exponencialmente a capacidade de absorção de vários nutrientes, principalmente fósforo. Quem é que não faz? Brassicácea, quenopodiácea, proteácea, plantas aquáticas, que têm mecanismos muito específicos de absorção de nutrientes, né? As brassicáceas, sim, as quenopodiáceas, proteácea possui raízes muito ricas em proteínas, enfim, são muito presentes lá, acho que nos países africanos, se não me engano. Plantas aquáticas também, porque tem um mecanismo totalmente diferenciado. Associações com fungos micorrízicos, geralmente elas não são encontradas em raízes de plantas que habitam solos muito secos, muito salinos, ou solos alagados com fertilidade, ou com fertilidade extrema. Então, se você quer promover a associação com fungos micorrízicos e adubar seu solo, está indo na contramão do que você quer, né? Então, quando a gente fornece a adubação de fósforo, né, principalmente a esses solos, a gente está diminuindo aí essa capacidade de fazer associação com fungos micorrízicos. E diminuindo também até a diversidade do solo, né, pessoal? Então, e uma coisa muito importante, não sei se vocês perceberam, mas aqui nós temos as raízes, né, de onde eu estou passando aqui são as raízes, e tudo aqui em volta é associação com fungo micorrízico. Ou seja, além de promover todo esse aumento da absorção de fósforo, eles
os fungos micorrízicos ainda aumentam exponencialmente a superfície de absorção das raízes dessas plantas. Então, um efeito até mesmo mecânico de absorção de nutrientes, né? Então, promovem muito bem isso daí, ok? O que mais que nós temos? Isso. Então, as associações com fungos micorrízicos, aqui eu vou dar duas classificações mais básicas, assim, mas não vou entrar tanto em detalhes com vocês, não, tá? Então, os fungos micorrízicos, né, eles podem, quando eles são chamados de micorrízicos ectotróficos, é porque eles formam essa extensa massa de micélios aqui em volta das raízes, e essas raízes, e esses micélios começam a penetrar nos espaços intercelulares. Olha só que associação bacana. Então, essas associações micorrízicas, essas hifas aqui, elas podem absorver e já transportar diretamente para a região muito próxima do xilema, onde esses nutrientes vão ser utilizados. Então, forma essa extensa massa de micélios, né, ao redor da raiz, e as hifas alcançam longas distâncias e penetram somente entre células do córtex, como a gente está vendo aqui, e a massa da raiz fica muito parecida com a massa de fungos. Agora, pensa, gente, uma planta que tem uma raiz grande, né, se a massa de fungos é comparável à massa de raiz, quer dizer que a gente tem aí uma massa considerável, né? E tanto as gimnospermas quanto as geospermas arbóreas, elas são capazes de formar associações com fungos micorrízicos ectotróficos. Outra classificação de fungos micorrízicos é chamada de fungos arbusculares. Arbusculares são aqueles que produzem o que a gente chama de arbúsculos, né? São essas estruturas aqui ramificadas das hifas que ocupam internamente as células das raízes, as células vegetais aqui das raízes, e elas distribuem, né, os nutrientes de forma mais internamente aqui. Então, essas hifas crescem dentro da própria raiz e se estendem um pouco para fora. Então, a massa da raiz e a massa dos fungos, ela não se equipara tanto, né? Elas penetram células individuais do córtex da raiz, as vesículas e arbúsculos envoltos pela membrana plasmática das células, e envolve uma transferência de nutrientes, principalmente fósforo e alguns elementos traço. Estão presentes em angiospermas mais herbáceas. Okay? Então, o que acontece? Elas formam essa extensão de micélios, mas eles ficam envolvidos, né, na membrana plasmática e fazem uma distribuição interna muito eficaz desse conteúdo. Ok, pessoal. Achei que a gente tinha mais assunto aqui nesse ponto, mas acabou que a gente acabou o assunto aqui. Mas eu acredito que seja isso. Estou aqui para dúvidas, para perguntas, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas aí, quiserem conversar sobre alguma coisa da matéria, fiquem à vontade. A aula acabou um pouco mais cedo do que eu previa para hoje. Nem sempre vai ser assim, hein? A maioria dos dias a gente vai ter 1h40 direto. O que vocês acharam aí da absorção de nutrientes? Tranquilo? Dá para entender? Deu para recuperar alguma memória da biologia celular com o tipo de transporte? Dúvidas? Questões? Oi, Elisa. Oi. Lá naquela parte que tem falando do transporte de cálcio, que tinha... Eu não sei se eu prestei atenção direito, mas acredito que eu tinha visto cálcio tanto por transporte passivo quanto ativo. É isso? Uhum, Mas aí, tipo assim, isso acontece somente com o cálcio, porque eu vi também que, por exemplo, cloro, magnésio e tal, eles entram por transporte passivo. Eles vão para o transporte passivo, e tem outros que é só no ativo, e o cálcio parece que vai por ambos os caminhos,
Mas aí isso tem a ver com a via que ele vai pegar depois? Tipo, para que lugar que ele vai depois? Aí, vamos supor, ele vai para uma via X, então por isso ele precisa ir por esse tipo de transporte. Ou sei lá, porque. Entendi. Thaís, a gente vai dividir em duas partes, então. Então, para fins de absorção de nutrientes minerais, a gente pode ter as duas vias, sim. Para aqueles outros, deixa eu voltar aqui, só para não me perder. Tá. Para esses outros aqui que a gente está falando, ó, deixa eu ver aqui de novo. Tá. A gente tem os canais, na verdade, para o potássio, para o cloro, tem bombas, tem canais de cálcio também. A gente tem bombas de cálcio e a gente tem outros tipos de transporte como nitrato e fosfato que entram de forma assim porte e o sódio que pode ser um transporte tipo antiporte também. E a gente tem transportadores específicos para outros nutrientes também, tá? Aqui eu não trouxe todos, só alguns exemplos. O cálcio, para fins de absorção como nutriente mineral do solo, ele pode ser absorvido das duas formas, tá? Isso vai ser controlado pela raiz, mas dentro das células vegetais, ele atravessa muitas coisas. Ele pode atravessar plasmodesmas, ele pode atravessar muito facilmente as proteínas canais também, no tipo de sinalização sistêmica, inclusive, dentro da planta. Então, a gente pode ter uma situação em que tem uma situação estressante ou do desenvolvimento, enfim, que pode acarretar esse transporte de cálcio até a longas distâncias, que a gente chama de sinalização sistêmica, que é, inclusive, um tipo de sinalização elétrica dentro das células vegetais, dentro do corpo da planta. Isso é interessantíssimo, assim, é o corpo da planta inteiro totalmente conectado. O que acontece na raiz é sentido nas folhas, enfim, tá? Então, esse cálcio, ele pode viajar em forma de ondas, por meio de entradas e saídas dentro da célula vegetal, por meio desse tipo de canais, tá? Então, esses canais, eles podem se abrir e se fechar de forma mais ou menos intensa, de acordo com o sinal ambiental ou do desenvolvimento que a planta receber, certo? E ele pode se associar com outros componentes também de sinalização. Nesse sentido, como mensageiro secundário, ele é transportado como canal mesmo. Tá? E esse canal é finamente controlado. Tá? Abertura, fechamento, pode ser mais, pode ser menos, mais lento. E aí, o meio intracelular, ele percebe essa sinalização, essa alteração no conteúdo de cálcio intracelular, e isso vai gerar algumas consequências aí para o desenvolvimento das plantas. Uma comunicação extremamente eficiente entre tecidos. E o cálcio, ele pode, por exemplo, ser removido por meio de bombas num processo de abertura e fechamento estomático, tá? Então, aí lá a gente pode ter outras bombas, enfim. Então, resumindo, né, assim, ademais da questão da absorção dos nutrientes minerais, outros nutrientes, eles podem tomar outras formas de transporte dentro dos tecidos vegetais, uma vez que eles já entraram, né, claro. A absorção pelas raízes é basicamente por esse tipo de transportadores, mas a movimentação deles no meio intracelular e entre tecidos, ela pode variar de acordo com o processo fisiológico que a gente vai falando. Mais ou menos deu para você entender? Sim, sim. Não, mas aí, então, por exemplo, o transporte, aqui tem falando, como exemplo, o potássio, sei lá, como transporte passivo. Quer dizer, então, que não é uma exclusividade. Em algum momento, pode ser que o potássio ou algum outro, ele vá por um transporte ativo pela necessidade da planta. Pode ser que, dependendo do processo, no caso dos estômagos, enfim, ele pode entrar por meio de uma bomba. Tá? Então, entendi. Então, o transporte não é bem uma exclusividade, é uma coisa de acordo com a necessidade, ele vai por um caminho ou por outro, sei lá. Isso, e depende também até mesmo da especificidade do transportador com o nutriente que está sendo transportado.
Então, alguns são mais específicos e outros menos. Alguns vão ser transportadores só de... que se sensibilizam com a carga, outros vão ser transportadores que identificam exatamente qual é o nutriente, mais ou menos específicos, enfim. Tem uma ciência inteira em cima disso, né, de transportadores. Então, pode variar assim. O intuito aqui é a gente trazer exemplos de como que esses nutrientes são absorvidos pela raiz, certo? Eu não tinha como trazer todos os transportadores para vocês, mas por causa do nível que a gente chega aqui, né, e tal, mas fique sabendo que podem ter outros, com certeza. Foram alguns exemplos. Isadora, eu já vou passar para você, vou só responder aqui. Tá, Arthur falou que nunca tinha aprofundado nas associações. Pois é, Arthur, isso aqui nem é aprofundamento, né? Isso daqui é só um geral sobre essas associações, e é mesmo, são muito interessantes, e é esse tipo de associação simbiótica é o que vai promover o crescimento de plantas em diversos ambientes diferentes. A Milena perguntou se a associação do fungo com as plantas seria simbiótica, isso. O Matheus colocou aqui, tanto fungos quanto algumas bactérias que fixam nitrogênio são simbióticas, isso mesmo. Matheus, na aula do nitrogênio, do metabolismo do nitrogênio, a gente vai voltar a essas associações, não micorrízicas, né, mas associações que levam aí as plantas a absorverem nitrogênio, conseguirem absorver nitrogênio, na verdade, do ar que é transformado por essas bactérias. Ok. Isadora, pode falar. Elisa, tem como você voltar naquele slide que fala sobre fluxo de massa, difusão? Tem. Isso. Aí a gente tá falando na difusão que os íons vão se mover de uma região de baixa concentração para alta concentração. Isso aí é porque eles seguem a água? Porque geralmente a difusão é de uma região de maior concentração para menor, né? Isso aqui tá errado. Isso aqui é uma fuga montada, né, na verdade. E eu nunca tinha reparado isso aqui, não. Na verdade, uma região de alta, como tá mostrando aqui, ó, o número de bolinhas amarelas, né, para uma região mais baixa. E à medida que a célula vegetal, né, vai absorvendo, a célula da raiz vai absorvendo, a concentração próxima à raiz vai diminuindo, e por difusão, onde ela está mais concentrada, próximo às partículas de areia ou de argila, enfim, a gente tem isso. Eu vou ter que colocar uma correção aqui. Acho que uma caixinha de texto já ajuda. Eu que agradeço você corrigir meu slide. O que mais, pessoal? Outras dúvidas? Outras questões? Tudo certo? Tranquilo? Ok. Então, acho que por enquanto é isso. Olhando o nosso plano de ensino, na próxima aula a gente teria um estudo de caso já, não é isso? Vamos abrir o nosso plano de ensino aí para a gente ver de novo. Isso mesmo. Isso mesmo, né? Então, na nossa próxima aula, que é segunda-feira, hoje é quarta, né? Isso. Na segunda-feira à tarde, nós teremos aí o primeiro estudo de caso. O Matheus vai preparar para a gente com muito carinho. E provavelmente até sexta, né, Matheus? Esse estudo de caso já deve estar lá para vocês irem consultando e tentando responder, enfim. Certo? Para ter uma leitura prévia antes da gente discutir aqui. Então, geralmente, tem um estudo de caso, eu deixo 72 horas para vocês entregarem o relatório do estudo de caso depois que a gente discute, tá bom? Então, provavelmente, ele deve ficar aberto na segunda, deve fechar terça, quarta, quinta da semana que vem, ok? Então, não é um relatório muito complexo, é um relatório que a gente vai respondendo as questões ao longo de um texto corrido.
Mas na segunda, com o estudo de caso, a gente vai falar disso de novo. Certinho? Beleza. Bom ver vocês de novo, para quem eu já vi 2 vezes hoje. Para quem eu não vi ainda, bom ver vocês. E a gente se encontra segunda. Tranquilo? Obrigada a vocês, gente. Então, boa semana, bom restinho de semana para todo mundo. E até.